O conflito entre Palestina e Israel é um dos mais enraizados e que mais tem ocupado minutos nos noticiários de todos os canais de televisão. No entanto, explicar este conflito não é tão simples quanto apontar quem são os bons e os maus. É necessário mergulhar um pouco na história e entender o conflito desde suas raízes. Primeiramente, é importante determinar quem é quem e aprofundar-se nas diferenças entre ambos os povos. Como quase todos os problemas do Oriente Médio, a religião está por trás de tudo. De um lado, temos o Estado de Israel, de religião judaica, e do outro, o Estado da Palestina, que só é reconhecido por alguns países e onde 90% da população é muçulmana. Ambos israelenses e palestinos reivindicam seu direito histórico de habitar as terras do que hoje é Israel. Os israelitas afirmam ser descendentes do antigo povo hebreu e que Israel é sua terra prometida, enquanto os palestinos se consideram descendentes dos filisteus, um povo que está na área há mais de 3.000 anos. No entanto, quem tem o direito histórico de habitar estas terras não é tão relevante hoje em dia. Precisamos nos aproximar mais no tempo para conhecer as origens do Estado de Israel e como ele se fortaleceu na região. Para isso, devemos voltar ao final do século XIX, quando o atual Israel fazia parte do Império Otomano. Nessa época nasce o sionismo, um movimento político que sustentava que os judeus eram um grupo nacional, não apenas religioso, e que, como tal, tinha o direito de criar seu próprio Estado em seu território histórico, ou seja, na sua terra prometida, a Terra de Israel, também conhecida como Sião. O retorno à Palestina ocorreu principalmente por 3 razões. Os judeus nunca deixaram de ansiar pelo retorno a Jerusalém. Pequenas comunidades de judeus habitavam a área há séculos, e a simpatia dos terratenientes turcos, os otomanos, que viram no dinheiro e no impulso judeu uma forma de revitalizar uma área que oferecia poucas oportunidades. Entre 1882 e 1903, ocorreu a primeira migração massiva de judeus para a Palestina, principalmente da Rússia, Polônia e Romênia, conhecida como a Aliyah, e financiada pelo barão Rothschild. Em 1895, a população na Palestina era de 500 mil, dos quais 47 mil eram já judeus. A segunda Aliyah começou em 1904, quando uma onda de antissemitismo varreu a Europa, aumentando a popularidade do sionismo e levando muitos judeus à Palestina. Tudo mudou com a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano caiu e o Reino Unido assumiu o controle da Palestina. Durante o período entre guerras, com o apoio dos ingleses, a migração judaica para a Palestina continuou crescendo devido ao antissemitismo europeu, que atingiu seu auge com o surgimento dos fascismos na Europa. Os judeus da Palestina, que em 1882 representavam 0,8% da população, cresceram para 16,9% em 1931 e para 28,1% em 1936, antes da Segunda Guerra Mundial. Este crescimento trouxe os primeiros ataques árabes contra propriedades judaicas, criando tensões entre as duas comunidades, ao ponto dos judeus criarem sua própria força de defesa, conhecida como Haganah, e surgir um grupo terrorista judeu, o Irgun, que iniciou uma campanha de atentados contra objetivos britânicos em Palestina para pressionar o Reino Unido a criar um Estado de Israel. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto Judeu levaram a mais migrações para uma Palestina já tensa. Os atentados do Irgun mudaram a opinião de Churchill sobre os judeus, limitando as imigrações para a Palestina, embora muitas ocorressem de forma clandestina. Após a guerra, em 1946, um atentado do Irgun contra a comandância britânica em Palestina, localizada no Hotel King David, matou 92 pessoas, levando o Reino Unido, exausto após a guerra, a se retirar da Palestina. No ano seguinte, a recém-criada ONU aprovou um plano que dividia a Palestina em 2 estados, dando para os árabes e os judeus uma extensão de terra similar.
Em 14 de maio de 48, o Estado de Israel foi proclamado no território concedido pelo Plano da ONU, abolindo como primeira medida as leis antimigratórias britânicas que impediam a entrada legal de novos judeus na Palestina. 2 dias após a independência de Israel, os árabes palestinos, apoiados pela recém-criada Liga Árabe, composta por Egito, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Transjordânia, declararam guerra ao recém-criado Estado de Israel. No entanto, os judeus estavam melhor organizados do que os árabes esperavam e formaram as chamadas Forças de Defesa de Israel, IDF, que ainda hoje são as Forças Armadas de Israel. Israel não só não perdeu a guerra, como aumentou seu território em 23% mais do que o inicialmente atribuído pela ONU. A faixa de Gaza e a Cisjordânia foram ocupadas pelo Egito e pela Transjordânia, respectivamente, ao término da guerra. Uma população árabe, estimada pela ONU em cerca de 711 mil pessoas, foi deslocada de suas casas nas áreas controladas por Israel, enquanto os judeus que permaneceram em território árabe foram igualmente expulsos, incluindo algumas comunidades judaicas estabelecidas na Palestina há séculos. Em 56, o Egito nacionalizou o Canal de Suez e bloqueou os Estreitos de Tirã, a principal via para o principal porto israelense. Israel, em aliança com França e Reino Unido, invadiu a península do Sinai, derrotando o exército egípcio. No entanto, a ONU fez Israel se retirar em troca da criação de uma zona desmilitarizada em torno do Canal de Suez, protegendo Israel de incursões terroristas. Em 67, a situação se agravou novamente. Os capacetes azuis da ONU se retiraram. Os Estreitos de Tirã foram bloqueados novamente e Egito, Síria, Iraque e Jordânia preparavam seus exércitos. Israel lançou um ataque preventivo, desencadeando hostilidades. Atacado por 4 países árabes, Israel venceu a guerra e ocupou novamente a península do Sinai, os territórios palestinos da Cisjordânia e os Altos do Golã, que eram sírios. Em 73, os árabes tentaram novamente na chamada Guerra do Yom Kippur para recuperar os Altos do Golã e a península do Sinai. Durante a Guerra Fria, as superpotências se envolveram, com os Estados Unidos apoiando Israel e a União Soviética os países árabes. A vitória militar foi novamente de Israel, embora com mais dificuldades do que na guerra anterior. Israel cedeu nas negociações e aceitou devolver o Sinai ao Egito em troca do reconhecimento de Israel pelo Egito, sendo o primeiro país árabe a fazê-lo. Israel também devolveu os territórios palestinos, mas não integralmente, retendo uma grande parte deles. Em 82, Israel invadiu o sul do Líbano para deter incursões de guerrilheiros palestinos em território israelense. A presença israelense no Líbano durou até o ano 2000, e em 2006 houve um recrudescimento da violência com uma intervenção direta de Israel no Líbano contra a milícia Hezbollah. Essa tem sido, em linhas gerais, a situação externa de Israel, cercado por inimigos que desejam sua destruição e que não perdem uma oportunidade para tentar. E agora, olhando para dentro, temos o Estado de Israel, um Estado economicamente muito desenvolvido e extremamente forte militarmente. Diante de tal potência, que foi criada em poucas décadas, os palestinos pouco puderam fazer. Desde sua independência, Israel tentou tornar a vida dos palestinos o mais difícil possível para reduzir sua presença no país o mais rápido possível. Restrições de movimento, acesso à água, repressão e marginalização são apenas algumas das armas israelenses contra os palestinos. Embora seja verdade que os guerrilheiros palestinos não perderam a oportunidade, em meio a tantas guerras, de tentar danificar o máximo possível Israel, embora sem muito sucesso. Além disso, Israel tem lentamente ao longo dos anos colonizado e povoado judeus no solo palestino. A situação atingiu um ápice no ano 2000, quando ocorreu a segunda intifada, ainda mais sangrenta que a primeira, e onde abundaram os atentados suicidas contra tudo que cheirasse a israelense. Israel, claro, não ficou para trás e respondeu com máxima repressão. Durante a intifada, morreu o líder palestino indiscutível, Arafat,
o que, entre outras coisas, levou ao surgimento do Hamas dentro da comunidade palestina, radicalizando ainda mais o conflito. A Segunda Intifada terminou com a retirada dos civis israelenses da faixa de Gaza e com a eliminação de 4 assentamentos na parte norte da Cisjordânia. A Segunda Intifada resultou na morte de mais de 4.000 pessoas. No entanto, o Hamas se fortaleceu na faixa de Gaza, onde Israel construiu um muro para isolá-la economicamente e, de passagem, impedir que o Hamas adquirisse mais armas. No entanto, o bloqueio causou um desastre humanitário na área. Os ataques israelenses à faixa de Gaza também são constantes, embora da faixa sejam lançados frequentemente foguetes contra posições israelenses. A situação atual é basicamente a mesma desde a Segunda Intifada. Os israelenses continuam colonizando as terras da Palestina e tornando a vida dos palestinos impossível, com o objetivo de se apoderar de mais e mais território. Por sua parte, os palestinos, cada vez mais radicalizados, realizam ações desesperadas para lutar contra o Estado de Israel. O conflito parece não ter fim e as posições estão longe de se reconciliar. Por sua parte, Israel não está isento de inimigos externos. De tempos em tempos, realiza bombardeios na Síria, onde a presença de milícias iranianas é maior, ao mesmo tempo que o Irã jurou destruir Israel. E atenção, porque o Irã anunciou que vai continuar com seu programa nuclear. Portanto, como sempre, esta região parece que continuará sendo um barril de pólvora. Agora é sua vez. Quem você acha que tem razão no conflito? Isso acabará algum dia? Se você gostou do vídeo, já sabe que pode se inscrever no canal e dar um like. Um abraço a todos e até a próxima!